Bom dia, mente sã. Acorda pra vida que floresce amanhã. Escolhas conscientes, o peito contente. Vivendo agora, seguindo em frente. Bom dia, mente sã. A alma descansa na luz da manhã. Fala, seja muito bem-vindo a mais um Bom Dia Mente Sã, aquele programa de todas as manhãs, de segunda a sexta-feira, que ajuda você a expandir a sua consciência e viver tudo aquilo que você nasceu para viver. Bora fazer a nossa meditação, o nosso boot, a nossa oração de hoje. Vem comigo, respira. Vamos começar respirando 3 vezes, tá certo? Respira profundamente. Bora comigo? Respira. Segura. Solta. Muito bem. Puxa mais uma vez. Respira. Segura. Solta. Mais uma vez. Segura. Segura. A ti rendemos graças, Pai, porque o Senhor é bom e sempre escuta as nossas orações. Obrigado por mais esse dia que o Senhor preparou com todo amor, com todo carinho, Pai. Que esse seja um dia de bênção, de prosperidade. Obrigado porque o Senhor nos supriu com mais uma manhã para que nós possamos renovar a nossa mente. O Senhor nos dá todos os dias uma nova manhã, porque a sua misericórdia se renova todos os dias. E o seu amor, a sua gratidão é imensa, Pai. Agradecemos por tudo que tem feito por nós. Começamos esses dias agradecendo e pedindo, Pai, que o Senhor possa nos dar sabedoria nessa manhã. Abençoa cada um inscrito nesse canal, cada um que faz parte dessa corrente de oração de fazer o bem a nós mesmos, fazer o bem às outras pessoas, Pai, para que elas possam assim evoluir e viver o melhor dessa terra, porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Que o Senhor venha levar nesta manhã tanto o pão físico como o pão espiritual a cada ser vivente dessa terra, Pai. E que cada necessitado seja suprido, Pai. Seja suprido com a sua necessidade. Agradecemos, pedimos, Pai, que o Senhor conduza essa live, esse vídeo, e que ele venha tocar as pessoas que precisam ouvir essa mensagem. Que o Senhor abençoe cada um que estiver passando aqui agora com as bênçãos e chuva de bênçãos venha cair na vida dessa pessoa. E todos aqueles que concordam com isso, digitem amém, tá certo? Amém. Bora então para mais uma mensagem nesse dia, para que a gente possa expandir a nossa consciência. E a gente está conversando essa semana sobre matriz humana. E hoje a gente vai falar sobre o apego, a carência. Por que a nossa mente, o cérebro, ele tem medo de perder? Você já sentiu ansiedade só de imaginar perder alguém? Ou já mudou o seu comportamento para não ser rejeitado? Antes de responder essa pergunta, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem, que precisa fazer parte dessa oração. Porque nós estamos juntos na mesma caminhada aqui no Bom Dia Mente Sã. E se eu dissesse que
não é só emocional, todas essas questões não é só emocional, ela é neurológica. Imagina, uma criança pequena que se perde por alguns minutos da sua mãe no mercado. Ela começa a chorar, tremer e entrar até em desespero. Quando ela encontra a mãe, ela se acalma quase que imediatamente ali, ela se acalma, porque a mente dela, o cérebro dela, o instinto, a matriz dela, ela associou a presença da mãe, do pai, do ente querido com segurança. A ausência desse ente querido, da mãe que estava acompanhando ela no mercado, a ausência dessa mãe passou a ser uma ameaça. Agora pense, quantas vezes o seu cérebro adulto ainda reage como aquela criança na infância? O nosso cérebro tem um sistema de sobrevivência social. O que é isso? Nós precisamos viver em tribos, viver em, em grupos, ser aceitos, ser pertencentes a algo. Isso é social, isso é sobrevivência, isso é vida social. A rejeição ativa áreas semelhantes à dor física. Então, quando você sente essa rejeição, é como se você tomasse um tapa. Para o cérebro, a exclusão social é uma ameaça real, não é fictício. Ele está vivenciando tudo aquilo como uma ameaça real. Quando você sente o risco de abandono, o sistema límbico, o seu sistema límbico, ele dispara uma série de substâncias que levam à ansiedade, levam você a pensamentos acelerados e faz com que você tenha essa necessidade de se reconectar com algo seguro. Então, pode te levar você a um medo irracional, entende? Aquele pavor. Por isso que você vê que tem pessoas que têm pavor de insetos, muitas vezes inofensíveis. Por quê? Talvez na infância dela, ela ficou de frente com uma barata, uma lagartixa, ou sei lá, um inseto desses, e ela não se viu presente com a mãe, com o pai, com o seu tutor ali, com o seu tutor ali, para te dar proteção. Por isso, o medo passa a ser irracional. Não é fraqueza, é programação biológica. Isso é neuroassociação. É o processo pelo qual a nossa mente, o cérebro, liga experiências a emoções. Experiências reais a emoções vividas na nossa alma, no nosso ser. Entende? Se você viveu um processo de abandono, críticas constantes, rejeição na infância, o cérebro ele pode ter associado isso a ficar sozinho a perigo. Então, toda vez que você ficar sozinho, você vai ter medo. Não agradar a risco. Quando você deixa de agradar a outra pessoa, é um risco que você corre. Ser eu mesmo, você ser você mesmo, muitas vezes a sua mente entende isso como um perigo de rejeição, porque você não vai ser pertencente a um grupo, e esse grupo é que te acolhe, entende? Por isso que é difícil fazer as mudanças. Então você cresce tentando agradar para sobreviver emocionalmente. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Você não é mais aquela criança, mas o seu cérebro
ele pode ainda estar operando com aquela associação. Em Gálatas 1:10, ele diz assim, ó: se eu ainda estivesse procurando agradar homens, não seria servo de Cristo. Identidade não pode depender de aprovação, entende? Porque Paulo está dizendo, se eu ainda estivesse preocupado em agradar os fariseus, os homens da lei daquela época, ele não serviria a Cristo. E em Salmos 139:14, ele diz o seguinte: eu te louvo porque me fizeste de modo admirável. Você, ser de luz, é uma pessoa admirável. Você é um ser único. E quando você entende isso, quem você é, a carência ela diminui. Ou melhor, ela some, ela evapora, ela sai da sua vida. Eu gosto do estoicismo porque tem muitos ensinamentos que, aplicados à nossa vida, tem total sentido. Epicteto, ele dizia: quem depende do que não controla nunca será livre. Então, se você depende daquilo que você não controla, você sempre vai estar dependente do outro. Você não controla quem fica. Você controla quem você escolhe ser. E essa escolha é uma escolha diária, interna, dentro de você. Liberdade emocional é parar de negociar a identidade por medo. Não negocie mais a sua identidade por medo de perder. Você vai fazer um exercício hoje de nova associação. Quando surgir o medo de rejeição, diga mentalmente: eu continuo inteiro, mesmo que isso não permaneça. Se isso não permanecer, isso que eu estou com medo de perder, se isso não fizer mais parte da minha vida, eu permaneço íntegro, inteiro. Respire fundo. E agora você precisa associar diferente daquilo que você acredita. Quando você pensar em solidão, vai projetar crescimento para você. Quando você pensa em ausência, agora você vai pensar que é um espaço para algo melhor. Você libera espaço para algo ainda mais duradouro, melhor. Se você começar a criar novas conexões neurais, novas trilhas neurais, você fica com uma maturidade emocional arrochada, firme. Apego nasce do medo. A identidade, a sua identidade, nasce da consciência. Então, se você quer construir uma vida mais consciente, aprenda a direcionar a sua mente, aprenda a questionar os seus medos, os seus traumas, os seus sentimentos, aquilo que habita aí dentro de você, para que você possa expandir a sua consciência e assim melhorar a sua vida. Tá certo, ser de luz? É isso, é isso. Não, não esquece, curte, comenta, compartilha. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, certo? Para que toda vez que uma nova mensagem for postada aqui, você seja notificado. Beleza? Tamo junto. Até a próxima e mais um
Bom dia, mente sã. Tchau, tchau. Bom dia, mente sã. Acorda pra vida que floresce amanhã. Escolhas conscientes, o peito contente, vivendo agora, seguindo em frente. Bom dia, mente sã. A alma descansa na luz da manhã.